Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Obrigado aí pela presença. Bom, hoje vamos falar um pouquinho aí sobre governança de dados, tá? E falar ali um pouquinho de como que a Google Cloud pode nos ajudar, né, a implementar aí uma estrutura de analytics, né, e de análise de dados com governança de dados. Então, a ideia hoje é a gente bater um papo ali sobre alguns conceitos ali, o que trata a governança de dados e também já apresentar para vocês ali alguns componentes que a gente tem dentro da Google Cloud que podem nos ajudar nesse sentido. Bom, e o que é governança de dados? Governança de dados nada mais é, né, do que um conjunto ali de políticas, regras, né, processos, né, que são gerenciados e necessitam da execução por pessoas, né? Aqui o grande ponto que eu acredito da governança de dados são as pessoas. Então a gente precisa do engajamento ali, seja da área mais gerencial, né, executiva ali da empresa, para que compre essa ideia, né, consiga entender os benefícios, né, e os riscos que se tem ao não aplicar a governança de dados em cima dos dados da empresa, né? E também fazer com que todos entendam que o dado é um ativo da empresa, então ele precisa ser cuidado, né? Ele precisa ser monitorado. E é um ativo que não é como qualquer outro patrimônio que a empresa tenha, que ele é um único item que no momento que ele acaba não traz mais retorno, né? Não, o dado tu pode copiar, tu pode usar ele de várias formas e quantas vezes quiser, que é uma coisa que não gasta, né? Então a gente pode tirar muito valor, né, desse tipo de ativo para a empresa, tá? Então a gente acredita muito aí na governança de dados, né, criando, né, ajudando os nossos clientes a estruturar essas políticas e processos ali, definindo os papéis, né, e mapeando esses ativos aí que são tão importantes hoje em dia. Um dos principais pontos que a gente enxerga da necessidade da empresa aplicar uma governança de dados é o nivelamento de conhecimento, né? O que isso significa? Bom, hoje, em muitas empresas, ninguém não tem nada em questão de governança de dados. As empresas, hoje em dia, já têm algumas frentes ali, né? Talvez não oficiais, né, de governança de dados, mas já existem atividades dentro dos times de desenvolvimento com base em governança de dados. Então, tem alguns times que fazem alguns modelos ER, outros times têm algum outro tipo de documentação lá de código, né, e mapeamento das estruturas. Enfim, os times eles têm alguns tipos de documentações já. A questão é que muitas vezes essas documentações elas não são padronizadas entre os times e toda a empresa, né? E também às vezes não se tem um repositório central para que esses times consigam consultar e fazer um reuso, né, daquilo que já existe, né? Muitas vezes é recriado uma estrutura de dados sem a necessidade, porque um time não sabe que o outro já acabou criando, né, essa estrutura e já está populando, né, essa estrutura. E aí muitas vezes a gente tem essa questão de, né, duplicidade ali dos dados dentro da empresa. Então, essa parte de documentação e repositório centralizado ali, dessa documentação dos dados, a gente entende que é muito importante para que todo mundo tenha o mesmo nível de conhecimento e todo mundo possa consultar a mesma documentação. Outro ponto importante para a aplicação da governança de dados, qualidade, né? Então, aquela velha máxima, né? Se entra lixo, sai lixo, né? Então, a qualidade aqui é essencial dentro de um projeto de governança, né? Dentro de um processo de governança de dados, já que tu precisa garantir ali a validação, né, daqueles dados já na entrada, né, e aqueles dados que não tiverem de acordo, é preciso que se separe isso e que se tome algumas medidas ali para correção, né, eventual correção e limpeza desses dados. E também, nessa questão da qualidade, é muito importante que se execute uma certa recorrência ali, alguns processos de profiling. Por que é importante isso? Por que não se roda somente a questão de validação? Porque muitas vezes pode ser
que se levante questões de alguns critérios para validar os dados, mas não se tenha considerado todos os pontos, né? Então, um profiling de dados consegue nos mostrar essas eventuais anomalias que a gente tem nos dados e que não estão dentro das regras, né? E aí, com base nisso, pode-se criar novas regras ali para validar esses dados. Facilidade no uso. Bom, é necessário, além daquela questão de documentação, para que todos os times de desenvolvimento tenham um nivelamento ali de conhecimento técnico, né, do ambiente de dados que a gente tem na empresa, o usuário na ponta, né, e até mesmo os times de desenvolvimento mesmo, precisam ter também ali uma plataforma, né, para que consigam consultar quais são os dados existentes, quais são as dependências entre esses dados, quem que consome, quem que é o responsável por aquele dado, né? Ou seja, é necessário aqui essa plataforma de pesquisa de dados, que muitas vezes, né, ela é suprida ali por um catálogo de dados, né, um inventário de dados, né, onde a gente possa fazer lá a coleta dos metadados de todas as nossas fontes de dados e que a gente possa catalogar isso e criar alguns templates em cima desses catálogos de dados para documentar aquilo que a gente acha o essencial ali dentro da nossa empresa. Tá? Privacidade e segurança. Bom, essa aqui não precisa nem falar muito, né? Porque a gente tem a LGPD, a gente tem toda essa questão aí de ética no uso dos dados, né? Então, é muito importante, dentro de um projeto de governança, se definir políticas de privacidade e segurança no uso dos dados, né? Então, definir quem que pode acessar, né? Definir regras de mascaramento, definir regras ali de acesso de registros, dependendo do perfil do usuário, enfim. Mas é um ponto aqui essencial dentro da governança, né? E eficiência, né? Eficiência. Por quê? Porque a gente, muitas vezes, as empresas elas vão só jogando dado para dentro dos repositórios e é muito importante que a gente tenha uma manutenção em cima disso. Aqueles dados que a gente não vai usar mais, daqui a pouco a gente pode fazer essa movimentação para um storage mais barato, né? Ou daqui a pouco até mesmo fazer o eventual expurgo desses dados. Então, é muito importante a gente ter essas regras, né? E ter esse mapeamento, né, de storages para a gente poder fazer esse armazenamento aí de dados mais frios, né? Que não são mais tão utilizados, ou daqui a pouco até mesmo fazer o expurgo desses dados que a gente não necessite mais. E aqui já entrando um pouquinho nos componentes aí do como é que a Google Cloud pode nos ajudar. Então aqui a gente traz alguns componentes que a gente utiliza hoje dentro dos nossos clientes que nos ajudam aí a aplicar a governança, né, dentro dos nossos processos aí de pipeline de dados. Então, como eu comentei antes, é muito importante a gente ter uma plataforma de consulta, né, centralizada ali para que todo mundo consiga encontrar onde estão os dados, em qual repositório consumir determinado dado, mecanismo de pesquisa, né, e também poder ali encontrar quem é o responsável se tiver alguma dúvida em relação àquele dado, colocar tags em cima do dado, então termos de negócio, enfim. Então, essa plataforma aí, a Google Cloud nos oferece ali o Data Catalog, né, que é um serviço aí de metadados, onde a gente pode catalogar os dados que a gente tem ali dentro da Google Cloud. Bom, para que eu possa pesquisar, né, esses dados e encontrar esses dados dentro do catálogo, eu preciso que eles estejam, né, efetivamente estruturados em algum tipo de armazenamento. Então, a gente tem aqui duas opções, né? A gente tem ali o BigQuery, que é um armazenamento de dados em nuvem, que é um serverless, né? Então, a gente paga ali só por consumo, né? Então, esse é um tipo de serviço sob demanda, né? Toda vez que é necessário fazer uma chamada ali, uma consulta em cima do BigQuery, vai ser feita a cobrança sobre o uso, né? E é um ambiente altamente escalonável, né? E é econômico por essa questão aí de não se precisar de um appliance, é uma estrutura que fica na nuvem, não precisa adquirir um appliance e também paga só pelo uso, né? Não precisa pagar um licenciamento ali fixo, né, anual. E a gente também tem ali o Cloud Storage,
A gente pode até fazer uma combinação aqui, né, do BigQuery e Cloud Storage. O Cloud Storage é basicamente só armazenamento, né, de dados, né. Ele também tem ali questões de redundância, né, tem toda a questão de segurança também dentro desse storage, mas ele não tem a parte de processamento. Já o BigQuery, ele, além de poder fazer o armazenamento dentro do BigQuery, ele também é uma ferramenta de processamento de dados. Já o Cloud Storage é uma ferramenta somente para armazenamento, né? E a gente pode fazer também o BigQuery, fazer leitura dos dados dentro do próprio Cloud Storage, né? Então, muitas vezes a gente tem aí arquivos JSON, XML, CSV, a gente pode armazenar isso no Cloud Storage e fazer as requisições através do BigQuery para fazer a leitura desse tipo de arquivo, né? Sem precisar fazer ingestão no BigQuery para poder ler somente dentro do BigQuery. Outro ponto que a gente tem aqui, né, outro componente bacana dentro da cloud da Google é o DLP, que é a prevenção contra a perda de dados, né? Então, esse aqui é um serviço muito interessante, que a gente pode fazer duas coisas, né? A gente pode definir regras para fazer mascaramento, embaralhamento ali de dados, né? Onde a gente tenha, de repente, campos com dados sensíveis e pessoais, né? Então, para respeitar lá a LGPD, a gente pode utilizar essa ferramenta para fazer esse tipo de embaralhamento ali. E aí, o BigQuery, no momento que ele faz o acesso a esses dados, né? Ele faz a leitura dessas regras dentro do DLP e, se necessário, ele pode ou mascarar o campo no retorno da consulta, de acordo com o perfil do usuário, ou pode até mesmo ocultar, né, essa coluna dentro da requisição. Tá? E outro ponto bacana dentro do DLP, que é essa prevenção contra a perda de dados, é que ele pode nos ajudar a fazer, né, a coleta ali, né, de eventuais dados sensíveis. Então, eu posso definir lá, eu quero que o DLP faça o escaneamento em cima de todas as minhas tabelas do BigQuery e me procure por uma determinada expressão regular, porque se ele encontrar algum campo que se encaixe nessa expressão regular, muito provavelmente isso vai ser um número de CPF, ou muito provavelmente isso aqui vai ser um número de um NIS, né? Enfim, então, eu posso pedir para que agendar com que o DLP faça essa varredura na minha base e depois me apresente ali, né, com o resultado final, essa análise feita, né. O BigQuery aqui eu também deixei passar. O BigQuery, no DLP, a gente consegue fazer esse controle ali, né, de acesso no nível de coluna e mascaramento e ocultamento no nível de coluna. E no BigQuery a gente consegue aplicar ali algumas políticas também no filtro automático, né, do acesso no nível de linha. Então, é possível configurar algumas regras no BigQuery nesse sentido também. Já o Cloud IAM aqui, a gente tem toda a questão de controle, né, de acesso aos componentes, né, dentro da Google Cloud. Então, a gente consegue definir ali os perfis que podem fazer eventuais atualizações nas tabelas de BigQuery. Eu posso definir que o perfil só pode fazer leitura. Eu posso definir dentro do Cloud IAM quais usuários podem ver quais projetos dentro do BigQuery, né? Enfim, então é um controle mais geral, assim, dentro da nuvem do Google, né? Onde a gente pode definir ali os acessos dos componentes, né? Não especificamente de dados, mas dos componentes que cada usuário vai poder acessar. E o Cloud Storage, como eu comentei antes também, né? O Cloud Storage ele tem toda essa questão de criptografia ali e de segurança, né, do Google em cima dos dados armazenados, tem a redundância. E, além disso, é possível no Cloud Storage a gente definir ali regras para poder fazer lá aquela parte operacional, né? Que é, esse dado aqui ele já não é mais tão utilizado, eu posso já configurar no Cloud Storage para ele já mover esse dado para um storage mais barato. Ali a gente tem algumas opções dentro da Google Cloud para manter esse dado num storage mais barato que o Cloud Storage ali. Bom, quais são as vantagens de fazer a governança de dados aí conosco ali na Data Lakers, né? Então, a gente tem experiência aí com desenvolvimento, né, de Data Analytics, né? A gente também
trabalha com base em frameworks de mercado, ali como o Dama. A gente procura trabalhar com menor tempo de implantação, procura fazer sempre de forma incremental e focando naquilo que é mais crítico para a empresa naquele momento. E a gente procura também causar um menor impacto ali dentro dos times de desenvolvimento, né? Então, a gente procura já ir criando algumas documentações já alinhadas ali com os processos existentes dentro dos times, né? O que eu quero dizer com isso? Bom, muitas vezes os times já têm lá um processo de modelagem de dados, já tem uma documentação em cima disso, e a gente reaproveita, né, essas documentações existentes e a gente procura ir adaptando o nosso processo de governança com base nos processos que os times já têm. Claro que não tem mágica, algumas atividades vão entrar mais ali nos times, né? Tanto de negócio quanto de desenvolvimento, precisa ter essa integração, né, entre os dois, mas a ideia é que se faça isso de uma forma mais suave, né? E aqui a gente fala no círculo virtuoso, né, que a gente foca muito em pessoas, analytics e dados, né? Então, pessoas ali são o central, né? A gente precisa entender as necessidades de negócio e como ajudar ali, né, as empresas a tirar mais valor dos dados, né? A parte de analytics já mais focada em ciência de dados ali, que a gente também tem essa parte dentro do IMAPS Group, que é o time que trabalha mais focado ali com análises preditivas, né? E tentar tirar mais valor dos dados. E, né, o nosso insumo, que são os dados mesmo, né? Que são a fundação disso tudo. Então, a gente procura trabalhar ali dando uma governança, trazendo mais qualidade, mais segurança no uso desses dados. Pessoal, é isso que eu tinha para comentar com vocês hoje. Agradeço aí por terem assistido esse vídeo e nos acompanhem aí que na sequência a gente vai disponibilizar mais alguns, agora trazendo um pouquinho de mais detalhes em cima de cada componente aí da Google Cloud. Obrigado e um abraço.